Eu escolhi o assento 7B. Não era apenas uma poltrona no avião. Era um ponto estratégico exatamente no meio entre a minha esposa e o homem com quem ela planeava fugir. Eu não fiz escândalos em casa. Não gritei. Apenas comprei um bilhete, entrei num táxi e fui para o aeroporto para transformar a viagem romântica deles nas 2 horas mais longas das suas vidas. Quando eles me viram, já era tarde demais para fugir. A porta do avião fechou-se. Tudo começou com um erro que apenas as pessoas demasiado confiantes cometem. Recebi uma notificação no telemóvel. Era um reencaminhamento automático da caixa de e-mail partilhada que eu e a Sofia usávamos para pagar as contas da luz e da água. Mas, desta vez, não era uma fatura de serviços domésticos. Era uma confirmação de reserva de voo. Lisboa, Funchal. Partida amanhã de manhã. 2 passageiros. Li os nomes 3 vezes, esperando que os meus olhos me estivessem a enganar. Sofia Martins. E um segundo nome que eu nunca tinha ouvido na nossa casa. Tiago Silva. Não era irmão dela, não era primo e certamente não era colega de trabalho. Aquilo era uma prova clara e documentada de que a vida que eu tinha construído nos últimos 5 anos se tinha partido ao meio. A Sofia chegou a casa às 8 da noite. Deu-me um beijo na face, perguntou se eu tinha comprado pão e foi tomar banho. Ela agia com tanta naturalidade que me assustou. Como é que uma pessoa consegue olhar-nos nos olhos, planear o pequeno almoço de amanhã e, ao mesmo tempo, fazer as malas para viajar com outro homem? Ela disse-me que ia viajar em trabalho para uma conferência de marketing. Disse que era muito importante para a carreira dela. Eu acenei com a cabeça e desejei-lhe boa sorte. Naquela noite não dormi. Esperei até que a respiração dela ficasse calma e, em silêncio, peguei no meu computador e fui para a cozinha. Eu precisava de saber quem era este Tiago. A internet sabe tudo. Alguns cliques e encontrei o perfil dele. Jovem, atlético, fotos em motas, sorriso de vencedor. O típico personagem que destrói famílias alheias sem pensar nas consequências. Mas o verdadeiro golpe estava por vir. Decidi verificar com que cartão foram pagos os bilhetes. Entrei na nossa aplicação bancária e senti o sangue gelar. O dinheiro não tinha saído da conta pessoal dela. Ela pagou aquele fim de semana romântico, o hotel de luxo e os jantares caros com o dinheiro da nossa conta poupança especial. A conta que abrimos há 5 anos com um único objetivo: comprar uma casa grande no campo, onde queríamos criar os nossos filhos. Ela não me traiu apenas emocionalmente ou fisicamente. Ela roubou nosso futuro para se divertir com alguém que conhece há apenas algumas semanas. Nesse momento, algo dentro de mim morreu. A dor desapareceu. Restou apenas uma raiva fria e calculista. Percebi que não ia fazer uma cena na cozinha. Isso seria demasiado fácil para ela. Ela choraria, inventaria uma desculpa e tudo acabaria de forma banal. Não. Eu queria que ela sentisse o mesmo terror que eu senti. Abri novamente o site da companhia aérea. Restavam apenas 3 lugares livres no voo. Olhei para o mapa do avião. A Sofia estava no assento 7A, à janela. O Tiago, esse herói romântico, reservou o lugar 7C, no corredor. O lugar do meio, o 7B, estava livre. Eles provavelmente esperavam que ninguém comprasse o bilhete entre eles para poderem ir juntos. Ou então queriam fingir que eram estranhos caso encontrassem algum conhecido a bordo. Cliquei no botão comprar. Um lugar. 7B. Na manhã seguinte fingi que tinha uma reunião urgente. Saí de casa antes dela, apanhei um táxi, mas não fui para o escritório. No aeroporto, coloquei um boné e óculos escuros. Vi-a chegar. Vi como ela se encontrou com ele perto do balcão de check-in. Ela não lhe apertou a mão como a um colega. Ela abraçou-o como costumava abraçar-me a mim, com total e absoluta confiança. Eles riam, bebiam café, davam as mãos. Eles estavam felizes. Eles não sabiam que a 10 metros de distância, escondido atrás de uma coluna, estava o homem que pagou aquela festa. Anunciaram o embarque. Esperei que eles entrassem no túnel do avião.
Eu queria ser o último. Queria que eles relaxassem, que pensassem que tudo tinha corrido na perfeição. Que estavam seguros. Quando pisei a bordo, a hospedeira cumprimentou-me. Acenei e segui pelo corredor. O meu coração batia ritmadamente. Via as cabeças deles. A Sofia olhava pela janela. O Tiago procurava algo no telemóvel. Entre eles, havia uma cadeira vazia. A minha cadeira. Parei junto à fila 7. O Tiago levantou a cabeça, provavelmente a preparar-se para pedir para eu passar ou para trocar de lugar. O sorriso dele congelou. Depois, a Sofia virou a cabeça. Aquele momento ficará gravado na minha memória para sempre. A cor desapareceu do rosto dela instantaneamente, como se alguém tivesse desligado a luz dentro dela. Os olhos arregalaram-se, os lábios tremeram, mas o som não saiu. Ela parecia alguém que tinha acabado de ver um fantasma. Eu não disse uma única palavra. Em silêncio, apontei para o lugar do meio. O Tiago, confuso e assustado com o meu olhar, levantou-se desajeitadamente para me deixar passar. Sentei-me na poltrona 7B, apertei o cinto de segurança, tirei uma revista e abri calmamente a primeira página. O avião começou a mover-se para a pista de descolagem. Estávamos fechados num tubo de metal a 10.000 metros de altura. À minha esquerda estava a mulher que roubou o nosso sonho. À minha direita estava o homem que a ajudou a fazê-lo. E no meio estava eu. E aquilo era apenas o começo. O avião subiu e o rugido das turbinas parecia ser a única coisa capaz de preencher o vácuo ensurdecedor que se instalou na fila 7. Normalmente, a descolagem é o momento em que as pessoas relaxam, fecham os olhos ou começam a ver um filme. Mas ali, naquela fila específica, a tensão era tão densa que se podia cortar com uma faca. O meu ombro esquerdo roçava no ombro da Sofia. O meu ombro direito tocava no braço do Tiago. Éramos 3 peças de um puzzle errado, forçadas a encaixar num espaço desenhado para a intimidade, mas que agora servia de câmara de tortura. Eu conseguia sentir o calor do corpo dela. Aquele calor familiar que, durante anos, foi o meu refúgio nas noites frias de inverno. Agora, a proximidade dela queimava minha pele. Ela não se mexia. Estava hirta, com as mãos agarradas aos joelhos, os nós dos dedos brancos de tanta força que fazia. Ela olhava fixamente para o encosto da poltrona da frente, como se esperasse que um buraco negro se abrisse e a engolisse inteira. Do outro lado, o Tiago tentava desesperadamente ocupar o menor espaço possível, colando-se ao corredor, mas o espaço era limitado. Cada vez que o avião oscilava ligeiramente, os nossos cotovelos tocavam-se, e eu sentia o estremecimento dele. Ele tinha medo. E tinha razões para isso. Durante a primeira meia hora, o silêncio foi a minha arma. Eu não precisava de gritar nem de fazer ameaças. A minha simples presença física, calma e controlada, era suficiente para destruir qualquer resto de fantasia romântica que eles tivessem para aquela viagem. Eu virei as páginas da minha revista devagar, lendo cada título, observando cada anúncio, demonstrando uma tranquilidade que eu sabia ser a coisa mais assustadora para eles naquele momento. Eles esperavam um homem louco, um marido traído aos gritos. Em vez disso, receberam um companheiro de viagem silencioso e implacável. Foi então que reparei num detalhe. O tédio do voo fez-me analisar o homem ao meu lado com mais atenção. Até aquele momento, ele era apenas o Tiago, o amante genérico, o intruso. Mas enquanto ele tirava o computador portátil da mochila para fingir que trabalhava, vi o logótipo da empresa no canto do ecrã de proteção. Um triângulo azul discreto. O meu estômago deu um nó, mas não de ciúmes. De reconhecimento. Aquele símbolo pertencia à Norte Consultoria, a empresa concorrente direta da minha. As peças do puzzle começaram a cair no lugar com uma velocidade vertiginosa, formando uma imagem muito mais macabra do que uma simples traição conjugal. Olhei para o relógio de pulso dele. Um modelo caro, suíço, que custava o equivalente a 3 meses de salário médio. O mesmo modelo que o diretor comercial da Norte Consultoria usava nas fotos do LinkedIn quando anunciaram que tinham ganho o concurso público para a construção da nova ponte no porto.
Um concurso que a minha empresa perdeu por uma margem ridícula de 2%. A minha mente recuou 2 meses. Lembrei-me das noites em que levei trabalho para casa. Lembrei-me de deixar os orçamentos e as propostas em cima da mesa do escritório enquanto ia tomar banho. Lembrei-me da Sofia perguntar, com um interesse que na altura me pareceu carinhoso, sobre as margens de lucro e os prazos de entrega. Ela não estava interessada no meu dia. Ela estava a recolher dados. A traição da Sofia deixou de ser apenas uma facada no coração para se tornar um tiro na cabeça do meu negócio. Ela não estava apenas a dormir com outro homem. Ela estava a dormir com o inimigo e a pagar a estadia dele com o dinheiro que eu ganhei, enquanto lhe entregava os segredos que quase levaram a minha empresa à falência. Aquele homem ao meu lado não era apenas um amante. Era um ladrão corporativo que usou a minha esposa como espiã. Senti uma vontade súbita de rir. Era uma ironia tão cruel que chegava a ser cômica. O Tiago percebeu que eu estava a olhar para o logótipo no computador dele. Vi a mão dele tremer ligeiramente quando ele fechou a tampa do portátil de forma brusca, como se tentasse esconder a arma do crime. Ele sabia quem eu era. Ele sabia exatamente quem eu era desde o início. O medo nos olhos dele mudou. Já não era o medo de um amante apanhado. Era o pânico de um homem que sabe que cometeu um crime industrial e que a vítima está sentada a 20 centímetros de distância. A hospedeira chegou com o carrinho das bebidas, quebrando a tensão estática com a sua voz alegre e profissional. Ela perguntou o que desejávamos. A Sofia negou com a cabeça, sem conseguir falar. O Tiago pediu água, com a voz rouca. Eu olhei para a hospedeira e, com um sorriso calmo, pedi um vinho tinto e um pacote de aperitivos salgados. Disse-lhe que estávamos a celebrar uma ocasião muito especial, uma viagem de revelações. A hospedeira sorriu, sem entender o sarcasmo, e serviu-me. Bebi o vinho devagar, saboreando cada gole, enquanto eles permaneciam secos e paralisados. O cheiro da comida, o som do líquido a cair no copo, tudo aquilo parecia torturá-los. Eles estavam presos num purgatório a 10.000 metros de altitude, sem escapatória, sem sinal de telemóvel, sem ninguém para os salvar. O comandante anunciou o início da descida para o Funchal. Quem já aterrou na Madeira sabe que não é uma experiência para corações fracos. Os ventos cruzados obrigam o avião a fazer manobras bruscas, e a pista parece surgir do nada no meio do oceano. O avião começou a abanar violentamente. A Sofia, num reflexo instintivo, levou a mão ao peito e soltou um gemido baixo. O Tiago agarrou-se aos braços da poltrona com tanta força que as articulações dos dedos ficaram brancas. Eu permaneci imóvel. A turbulência lá fora não era nada comparada com a tempestade que eu estava prestes a desencadear assim que tocássemos no solo. Olhei para a Sofia de soslaio. Ela tinha os olhos fechados e uma lágrima solitária escorria pela face dela. Talvez estivesse a rezar para que o avião não caísse. Eu, pelo contrário, queria muito chegar vivo. Eu precisava de ver o fim desta história. Quando as rodas tocaram na pista com um baque surdo e os travões a jato rugiram para parar a aeronave, senti uma calma absoluta. O voo tinha terminado, mas o verdadeiro pesadelo deles estava apenas a começar. As luzes de cinto apertado apagaram-se. O som das fivelas a soltarem-se encheu a cabine. Todos os passageiros se levantaram apressados para tirar as malas, ansiosos pelas férias. Nós os três ficamos sentados por mais um minuto. Eu fui o primeiro a levantar-me. Tirei a minha mochila do compartimento superior com movimentos deliberadamente lentos. Olhei para baixo, para os dois seres humanos encolhidos nos seus assentos. Eles pareciam pequenos. Insignificantes. Fiz um gesto com a mão, convidando-os a passar para o corredor. Era um gesto de cavalheirismo que carregava uma sentença. Eles levantaram-se, de cabeça baixa, como prisioneiros a caminhar para o cadafalso. Saímos do avião em fila indiana. O ar quente e úmido da madeira bateu-nos na cara, trazendo o cheiro a mar e a flores. Para qualquer outro casal, seria o cheiro do paraíso. Para a Sofia e para o Tiago, era o cheiro do julgamento final. Caminhei à frente deles, guiando-os para a recolha de bagagem, sabendo que a minha vingança tinha acabado de ganhar uma nova dimensão.
Já não era apenas sobre amor. Era sobre justiça. E eu tinha o trunfo final guardado no bolso do meu casaco, pronto para ser jogado na mesa da recepção do hotel. Muitos homens, na minha situação, teriam dado meia volta no aeroporto. Teriam apanhado o primeiro voo de regresso a Lisboa, ido diretamente para um bar e afogado a mágoa em um uísque barato. Mas a fuga é a estratégia dos fracos. Eu não fui a Madeira para fugir. Eu fui para encerrar um capítulo, e os livros não se fecham a meio da frase. Na zona de recolha de bagagens, a Sofia e o Tiago evitavam olhar na minha direção. Eles pegaram nas malas apressadamente, sussurrando um para o outro, convencidos de que a nossa tortura partilhada tinha acabado no momento em que as portas automáticas das chegadas se abrissem. Eles achavam que eu era apenas um marido ciumento que queria assustá-los durante o voo. Mal sabiam eles que eu tinha uma cópia da reserva de hotel deles no meu bolso. Eu deixei-os ir à frente. Observei-os entrar num táxi, com o Tiago a olhar nervosamente para trás pelo vidro traseiro. Esperei exatamente 5 minutos. Depois, dirigi-me à praça de táxis e pedi ao motorista para me levar ao mesmo destino, o Hotel Savoy Palace. A única diferença é que eu não ia ficar num quarto normal. Quando entrei no átrio imponente do hotel, com os seus lustres gigantes e o chão de mármore polido, vi-os no balcão de check-in. Estavam de costas, tensos. O Tiago entregava o cartão de crédito da empresa com uma mão trêmula. A recepcionista sorria, alheia ao drama, e entregava-lhes a chave eletrônica do quarto 304. Eles dirigiram-se aos elevadores sem me verem. Aproximei-me do balcão. Com a calma de quem joga xadrez há anos, pedi a melhor suíte disponível. A recepcionista, impressionada com a minha tranquilidade, ofereceu-me a suíte panorâmica no último piso. O preço por noite era o equivalente ao que a Sofia ganhava num mês inteiro. Paguei sem pestanejar. Queria estar literalmente acima deles. Queria que eles soubessem que eu estava ali, no mesmo edifício, a respirar o mesmo ar-condicionado, mas numa posição de poder absoluto. Subi para o meu quarto. A vista era espetacular, o Oceano Atlântico estendia-se até ao infinito, azul e profundo. Mas eu não conseguia apreciar a paisagem. Servi-me de uma bebida do minibar e sentei-me na poltrona de veludo virada para a porta. Eu sabia que ela viria. A Sofia não conseguiria lidar com a incerteza. O silêncio do voo tinha a corroído por dentro, e agora a curiosidade e o medo iriam trazê-la até mim. Passou 1 hora. Depois 2. E então, a batida na porta. Era um som fraco, hesitante. Levantei-me devagar e abri. A Sofia estava no corredor. Ela já não tinha a postura arrogante da executiva de sucesso que saíra de casa de manhã. Os olhos estavam vermelhos e inchados, a maquilhagem desfeita. Ela usava o vestido que eu lhe tinha oferecido no nosso último aniversário. Uma tentativa patética de manipulação emocional. Ela tentou entrar, mas eu bloqueei a passagem com o corpo. Ela começou a chorar, um choro convulso e feio. Falava rápido, atropelando as palavras, misturando desculpas com acusações. Disse que eu não entendia, que aquilo tinha sido um erro, que o Tiago a tinha seduzido num momento de fraqueza. Ela tentou tocar no meu braço, implorando para que eu a ouvisse, para que eu parasse com aquela loucura e voltasse para casa. Eu olhei para ela e não senti nada. Nem amor, nem ódio. Apenas um vazio imenso. Em silêncio, tirei o meu telemóvel do bolso. Desbloqueei o ecrã e abri a aplicação do banco. Virei o ecrã para ela. Os olhos dela focaram-se nos números. Ou melhor, na ausência deles. O saldo da conta conjunta estava 0. A conta poupança, aquela que tinha as dezenas de milhares de euros para nossa casa de sonho, estava vazia. Os cartões de crédito associados ao meu nome, que ela usava livremente para comprar roupas e jantares, estavam cancelados e bloqueados. A expressão dela mudou do desespero para o horror puro. Ela percebeu, naquele segundo, que o problema dela não era apenas sentimental. Era financeiro. Ela estava num hotel de 5 estrelas. Numa ilha no meio do oceano, sem um cêntimo em nome dela.
Eu tinha passado a noite anterior acordado, não apenas a investigar o amante dela, mas a proteger o meu patrimônio. Enquanto ela dormia ao meu lado, sonhando com a traição, eu transferi cada euro que era legalmente meu ou que estava em contas conjuntas que eu alimentava. Eu vendi as ações. Cancelei os débitos diretos. Eu deixei-a financeiramente nua. Ela olhou para mim, incrédula, tentando balbuciar uma pergunta sobre como eu tinha sido capaz de fazer aquilo. Como se a vítima ali fosse ela. Como se deixar o marido para trás fosse aceitável, mas cortar o acesso ao dinheiro do marido fosse um crime imperdoável. Eu guardei o telemóvel. Apontei para o corredor, indicando-lhe o caminho de volta para o quarto do amante. Se ela queria estar com o Tiago, que estivesse. Mas que fosse ele a pagar a conta. Que fosse a Norte Consultoria a sustentar os luxos dela. Porque a partir daquele momento, a Sofia Martins era um passivo tóxico que eu tinha acabado de liquidar do meu balanço. Fechei a porta na cara dela. O som do trinco a fechar foi mais satisfatório do que qualquer grito. Voltei para a varanda e olhei para o mar. Eu sabia que o Tiago, lá embaixo, ainda não sabia a dimensão do problema em que se tinha metido. Ele achava que tinha ganho uma mulher. Ele não sabia que tinha acabado de herdar uma dívida ambulante e um escândalo que estava prestes a explodir no jantar. Porque eu ainda não tinha acabado com eles. A parte pública da minha vingança estava marcada para as 20 horas, no restaurante principal do hotel. E eu sabia que eles estariam lá. Desci para o jantar vestindo meu melhor fato, um corte italiano azul escuro que a Sofia sempre dizia ser demasiado formal para as nossas saídas habituais. Mas aquela não era uma noite habitual. Era uma noite de execução. O restaurante do hotel era um cenário de opulência, com luzes baixas, música de piano ao vivo e o som suave dos talheres a tocar na porcelana. O ambiente cheirava a dinheiro e a discrição, o palco perfeito para o que eu estava prestes a encenar. Avistei-os imediatamente. Estavam sentados numa mesa discreta perto da janela, mas a linguagem corporal deles gritava discórdia. A Sofia olhava para o prato intocado, com os ombros caídos, claramente ainda a processar o choque financeiro que eu lhe dera no quarto. O Tiago, por sua vez, parecia irritado, verificando o telemóvel compulsivamente, talvez à procura de uma forma de pagar a conta daquele fim de semana agora que o banco da minha esposa tinha fechado as portas. Eles pareciam dois estranhos presos num elevador avariado, e não um casal apaixonado numa escapadela romântica. Mas o destino, ou talvez a minha pesquisa meticulosa, tinha preparado uma surpresa adicional. 2 mesas ao lado da deles, um grupo de 3 homens ria e bebia vinho caro. Reconheci imediatamente o homem de cabelo grisalho ao centro. Era o diretor-geral da Norte Consultoria, o chefe do Tiago. Era óbvio que a tal conferência, que serviu de desculpa para a viagem, estava a acontecer ali mesmo, naquele hotel, e que a presença do Tiago na Madeira não era apenas um caso amoroso, mas uma mistura perigosa de prazer e networking corporativo. A coincidência era a munição que me faltava. Respirei fundo, ajustei os punhos da camisa e comecei a caminhar pelo salão. Não caminhei como um marido traído, mas como um acionista maioritário que vem inspecionar os seus ativos. Quando parei ao lado da mesa deles, o silêncio caiu como uma guilhotina. O Tiago levantou a cabeça e empalideceu. A Sofia encolheu-se na cadeira, como se quisesse desaparecer. Mas eu não olhei para eles. Virei-me para a mesa ao lado e cumprimentei o diretor da Norte Consultoria com um sorriso largo e confiante. Ele reconheceu-me, é claro. No nosso meio, todos conhecem os concorrentes. Ele ficou surpreendido ao ver-me ali, e a sua expressão passou de curiosidade para confusão quando eu pousei a mão amigavelmente no ombro do Tiago. Sem levantar a voz, num tom de conversa casual e educada que podia ser ouvido claramente pelas mesas vizinhas, expliquei a situação. Disse ao diretor que era uma coincidência divertida encontrar ali o seu funcionário estrela. Especialmente na companhia da minha esposa. Fiz questão de elogiar a dedicação do Tiago, que conseguia misturar o trabalho com o prazer de forma tão eficiente, levando a mulher do principal concorrente da empresa para férias de luxo. O efeito das minhas palavras foi devastador. O sorriso do diretor desapareceu.
No mundo dos negócios de alto nível, dormir com a mulher de um rival não é visto como uma conquista romântica, mas como um risco de segurança e uma falha ética grave. O olhar que ele lançou ao Tiago não foi de solidariedade masculina, foi de desilusão corporativa. Ele percebeu imediatamente que o Tiago era uma bomba relógio para a reputação da empresa. O Tiago sentiu o peso daquele olhar. Ele sabia que estava encurralado. De um lado, tinha a amante falida e o marido vingativo. Do outro, tinha o chefe que decidia o futuro da sua carreira. E o Tiago, como todos os cobardes que constroem a vida sobre mentiras, escolheu a sobrevivência imediata. Ele olhou para Sofia. Não havia amor nos olhos dele, nem sequer pena. Havia apenas cálculo. Ele percebeu que ela já não lhe trazia vantagens. Sem o meu dinheiro, ela era apenas um problema. Sem o segredo, ela era um escândalo. E com o chefe a assistir, ela era um peso morto que o podia afundar. O Tiago levantou-se abruptamente. Ele não pediu desculpa. Não a defendeu. Murmurou algo inaudível sobre ter de resolver um assunto urgente com a direção e afastou-se da mesa, dirigindo-se para o grupo do chefe, numa tentativa desesperada de salvar a própria pele. Ele deixou ali, sentada sozinha, exposta diante de todo o restaurante. A Sofia ficou estática. Ela viu o homem por quem destruiu o casamento virar-lhe as costas no primeiro sinal de perigo real. A humilhação pública era palpável. As pessoas nas outras mesas começaram a sussurrar, apercebendo-se do drama que se desenrolava. Ela olhou para mim, pela primeira vez, com uma clareza assustadora. Ela viu que eu não estava ali para salvar. Eu estava ali para lhe mostrar o valor real daquilo que ela tinha comprado com a traição, absolutamente nada. Eu não disse mais nada. Não era preciso. A cadeira vazia à frente dela dizia tudo. Virei costas e saí do restaurante, sentindo o olhar de dezenas de pessoas nas minhas costas. Deixei-a sozinha com a conta que não podia pagar, com o amante que a rejeitou e com a vergonha que a acompanharia para sempre. A queda dela estava completa. E eu, finalmente, conseguia respirar. Saí daquele restaurante com a leveza de quem deixa cair uma mochila cheia de pedras após uma longa caminhada. Não olhei para trás, nem sequer por um segundo. Não precisava de ver a Sofia chorar sobre o prato de comida intocado ou o Tiago a tentar justificar-se perante o chefe com mentiras improvisadas. O silêncio que deixei naquela mesa era mais pesado e eloquente do que qualquer grito que eu pudesse ter dado. Subi para minha suíte, preparei a mala com calma e, pela primeira vez numa semana, dormi um sono profundo e sem sonhos. A minha guerra tinha acabado. Eu tinha vencido sem disparar um único tiro. Na manhã seguinte, fiz o check-out bem cedo, antes que o sol nascesse totalmente sobre o oceano. Quando entreguei o cartão magnético do quarto na recepção, a funcionária hesitou. Ela informou-me, com um tom constrangido e profissional, que os hóspedes do quarto 304 estavam com problemas no cartão de crédito e tinham perguntado se eu podia cobrir as despesas pendentes. Eu olhei-a nos olhos, sorri educadamente e neguei com a cabeça. Disse-lhe que a minha responsabilidade terminava na porta da minha própria suíte. A solidariedade conjugal tinha terminado no exato momento em que ela entrou naquele avião com um outro homem. Deixei o hotel e entrei no táxi rumo ao aeroporto, deixando a Sofia para lidar com a humilhação suprema de ter de ligar aos pais para pedir dinheiro para sair da ilha. O voo de regresso a Lisboa foi solitário, mas não foi triste. Olhei para o lugar ao meu lado, vazio, e senti uma paz estranha que não sentia há anos. Aquele espaço vazio não representava a ausência dela, mas sim a presença da minha nova liberdade. Eu estava a voltar para uma casa vazia, sim, mas era uma casa limpa de mentiras. Livre da toxicidade de quem dormia ao meu lado enquanto planeava a minha ruína. Ao chegar a casa, a primeira coisa que fiz foi chamar um serralheiro. Enquanto ele trocava todas as fechaduras das portas, eu comecei o processo de limpeza. Não foi uma limpeza física, mas espiritual e empacotei as coisas dela em dezenas de caixas de cartão. Roupas, perfumes, livros, fotografias de nós os dois em viagens passadas. Cada objeto que ela comprou com o nosso dinheiro desapareceu da minha vista. Mandei entregar tudo na morada dos pais dela com um estafeta. Não quis ver a reação dela.
Não quis ouvir as desculpas. O meu advogado tratou de tudo. A comunicação entre nós passou a ser feita exclusivamente através de documentos legais e assinaturas digitais. Soube, através de conhecidos comuns no mercado, que o karma não demorou a atuar sobre o Tiago e a Sofia. O diretor da Norte Consultoria não apreciou o espetáculo no hotel. Para ele, a falta de ética pessoal era um reflexo da falta de ética profissional. O Tiago não foi despedido imediatamente para evitar escândalos laborais, mas foi transferido para uma filial pequena no interior do país, longe dos grandes projetos, dos bônus e da visibilidade. A carreira dele, que estava em ascensão meteórica, estagnou completamente. Quanto à relação deles, não durou 2 semanas após o regresso. Sem o meu dinheiro para financiar os luxos e com a reputação manchada perante o chefe, a Sofia deixou de ser uma aventura excitante para o Tiago. Ela tornou-se um fardo, uma âncora que o puxava para o fundo. Ele descartou-a sem piedade, provando que a lealdade entre traidores é uma ilusão. A Sofia teve de voltar a viver no quarto de infância, em casa dos pais, aos 32 anos. Perdeu o marido, perdeu o amante e perdeu a independência financeira. Curiosamente, a minha empresa viveu o seu melhor trimestre de sempre logo após o divórcio. Percebi, tarde demais, que muitas das informações que os meus concorrentes obtinham vinham de conversas que eu tinha ingenuamente ao jantar com a Sofia. Sem a espia dentro de casa, ganhamos 3 concursos públicos seguidos. O sucesso profissional foi a cereja no topo do bolo da minha recuperação pessoal. Hoje, meses depois daquele voo fatídico, a minha vida é radicalmente diferente. A dor da traição transformou-se numa cicatriz que já não dói, apenas serve como um lembrete constante para ser mais seletivo com quem deixo entrar na minha vida. Recuperei a minha estabilidade, tripliquei os meus lucros e descobri que sou perfeitamente capaz de ser feliz sozinho. Comprei a tal casa de campo que queríamos, aquela com vista para a serra, mas agora a escritura tem apenas o meu nome. É o meu santuário. Olho para trás e percebo que aquela viagem para a Madeira foi, sem dúvida, a mais cara da minha vida. Custou-me o preço de um bilhete de última hora, uma estadia num hotel de 5 estrelas e o fim de um casamento. Mas, fazendo as contas finais, foi o melhor investimento que fiz. Em troca desse dinheiro, comprei a minha dignidade de volta e evitei passar o resto da vida ao lado de alguém que não me merecia. A história da Sofia e do Tiago ensinou-me uma lição valiosa: a traição é como um bumerangue. Quem o lança fala na esperança de atingir alguém pelas costas, mas esquece-se sempre de que ele volta com o dobro da força para atingir a mão de quem o atirou. Eles quiseram voar alto às minhas custas, mas esqueceram-se de que, na vida, tal como na aviação, a aterragem é obrigatória. E a aterragem deles foi um desastre total. Eu continuo a voar, mais alto do que nunca. Mas agora, sou eu que piloto o meu próprio destino, e no lugar ao meu lado, só se sentará quem tiver a coragem e a integridade de ser leal, mesmo quando o avião atravessa a turbulência.